Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, falando agora sobre o gênero textual, artigo de opinião. O artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome, artigo de opinião. A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir o leitor sobre determinado assunto. Geralmente, os artigos de opinião são vinculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas, e abordam temas da atualidade. As características do artigo de opinião: texto escrito em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, geralmente são assinados pelo autor, são produções veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e também subjetiva. Abordam temas da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente do imperativo. A estrutura. Geralmente, os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, é a apresentação que será discorrida durante o artigo. É a tese que vai ser apresentada. Desenvolvimento e interpretação, modo em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. E a conclusão é a opinião, ou seja, a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre os temas propostos. A estrutura do artigo de opinião. Introdução. Os parágrafos iniciais de um artigo de opinião costumam ser reservados para apresentar o assunto abordado, ou seja, a tese, que é o ponto de vista defendido pelo autor. Nós vamos ver agora um artigo de opinião que foi produzido por Débora Diniz e Gisele Carina, publicado no jornal É o País Brasil. Vai estar dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. Olha a introdução. Violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligências médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade, dizem ser um caso extremo escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo de vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor no momento do parto ou quando não se oferece analgesia. Na violência sexual sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na produção de doulas ou pessoas de confiança na sala de parto. Na cesárea, com indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Essa é a introdução desse artigo de opinião. O desenvolvimento, apresentação de argumentos que comprovam o ponto de vista. Na introdução, você apresenta a tese, no desenvolvimento, você vai argumentar aquela tese que você apresentou no primeiro parágrafo. Vamos ver agora o desenvolvimento do artigo de opinião. Mulheres negras, indígenas e com deficiências estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que 1 em cada 4 mulheres vivendo com HIV/AIDS foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir suas vivências reprodutivas.
Então, essa é a parte do desenvolvimento. Vamos agora para a conclusão. A conclusão de um artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento, em seguida, voltar lá na tese, comprovando os argumentos. Veja como é a conclusão do texto de Diniz e Gisele Karim. Argentina e Bolívia também avançaram em legislação para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legalização boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica também. Por isso, a história de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós, devemos somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Então, foi assinado pelo jornal É o País Brasil, 20 de março de 2010. Então, ficamos por aqui em mais um gênero textual, artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco sobre esse gênero.